Olá, meus irmãos abençoados, minhas irmãs abençoadas, para sempre no Senhor. Hoje nós vamos apresentar a você um estudo, exatamente um estudo. Tem até um quadro, um diagrama, e o título do estudo é Do Terrenal ao Celestial. Esse quadro nós vamos desenvolver aqui item por item, e vai estar tudo na sua tela aí para você não perder, né? Para você não perder nenhum detalhe. E o propósito deste estudo é mostrar que tudo o que é terrenal vem primeiro do que é o celestial. Esse é o propósito de Deus. Deus quis dessa maneira. E isso tem ocorrido. Em tudo o que nós vamos ver aqui, você vai ver sempre o terrenal primeiro e o celestial depois. E isso não é o mal, não existe nada mal, né? Não é que o mal vem primeiro e o bom vem depois, ou o bem vem depois, é o propósito de Deus, né? Então, vamos começar com Adão. Adão representa, é a cabeça do terrenal, de tudo que é terrenal, tudo começou lá com ele. E depois vem o último Adão, que é o segundo Adão, que é Cristo, que é o representante de tudo o que é celestial. Então, entre o primeiro Adão e o último Adão, o Adão homem e o Adão Cristo, nós temos aqui alguns textos que eu vou sempre apresentar para você, mas vai estar aí na sua tela. 1 aos Coríntios 15, 45 a 47, é o texto que fala sobre isso. E Romanos 5, 14 a 19 também. E eu estou com a Bíblia aqui, nesse momento, né? E está escrito no versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. E aqui no 46, fala exatamente o que nós acabamos de falar. Não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. Então, é o que nós acabamos de falar. Sempre no propósito de Deus, primeiro aparece o natural, o terreno, né? E você vai ver isso na sequência deste estudo. Eu gostaria que você, na sua própria casa, em algum lugar, você pegasse cada texto desse que você vai ver na tela, anotasse e pesquisasse para confirmar aquilo que nós estamos falando aqui agora. Não dá para apresentar tudo na tela. Eu vou falar de alguns. Por exemplo, o segundo ponto aqui mostra que primeiro vem o natural e depois vem o espiritual. Exatamente como nós lemos aqui no verso 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Estamos em 1 Coríntios, capítulo 15, né? E o 45... já lemos, falando que o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o segundo, espírito vivificante, que é Cristo. E que não é primeiro o espiritual, senão o natural. O terceiro item, aí vai falar exatamente sobre isso. É a diferença entre o terrenal, primeiro entrou, então Adão, que é o representante de tudo que é da terra, né? De tudo que é carnal. E depois, o último é aquele que é celestial, que é o representante, que é Cristo. Verso 48 diz: qual o terreno são também os terrenos terrestres, qual o celestial são também os celestiais. Então você é um espírito perfeito, abençoado, por quê? Porque você é um celestial, você é um espiritual, não é? Agora, existem pessoas que são apenas terrenais, só pensam nas coisas da terra e nada além disso. O quarto item fala sobre primeiro veio a morte. Olha que interessante isso, né? E depois veio a vida. Em Romanos 5, 17 e 18 tem esse texto, mas como eu estou aqui em Coríntios, eu vou utilizar 1 Coríntios 15, 21 e 22, que diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, primeiro, né?
também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então veja aí, primeiro veio a morte por meio de Adão. Ele trouxe o pecado e, consequentemente, a morte. Depois, Cristo, segundo o último Adão, veio para trazer o quê? Vida. E em Romanos 5,17, que nós não lemos, diz que aqueles que recebem o dom da graça, a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. É bem interessante isso. O outro item próximo, vem aqui. Primeiro veio a antiga aliança, ou o Antigo Testamento, ou o Antigo Pacto. Depois é que veio a nova aliança. Então, primeiro veio a lei, a antiga aliança, e depois veio a nova aliança, que é o Evangelho depois da cruz, que é o Evangelho da graça. E aí os textos que você pode e deve anotar para você estudar depois, está aí na tabela. 2 aos Coríntios 3:6 e Hebreus 8:6-13, falando exatamente sobre isso. Falando primeiro do ministério de morte, que seria o primeiro que veio, a antiga aliança, através da lei, veio a morte a todos os homens que não conseguiam cumprir a lei. E depois veio a nova aliança, que é o ministério da graça, onde todos são justificados em Cristo. Todos aqueles que são de Cristo. Deixar bem claro isso aí. Tá? Próximo item. Primeiro veio o quê? A lei de Moisés. A lei de Moisés não veio junto com a graça e nem depois da graça. Ela veio antes da graça. A lei de Moisés foi um ministério de morte, porque ninguém pôde cumpri-la, a não ser o próprio Cristo sem pecado. E a graça é o ministério de Cristo ressuscitado, é o evangelho de Cristo ressuscitado. Isso está em João 1,17. Em Romanos 10,4 nós encontramos o quê? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Fim da lei, veja, fim do ministério de morte, fim do velho pacto, fim da antiga aliança. É Cristo. Cristo cumpriu a lei, e cumprida a lei, ele justificou a todos os seus filhos. Isso também está lá em Gálatas 3:23-25. Anote, vai estudar, tá certo? Outra coisa que veio primeiro, a sombra. A lei era o quê? A sombra. O ministério da lei, o ministério de morte e condenação, era a sombra dos bens vindouros, era a sombra do que havia de vir. Não é que isto era mal, era o propósito de Deus. Ele veio primeiro, trouxe a sombra, onde não se enxergava as coisas direito, onde ninguém conseguia compreender o que era a graça de Deus. E depois veio o quê? A realidade. Eu vou ler aqui, por exemplo, nós temos dois textos para evidenciar isso aí, em Colossenses 2:16-17 e em Hebreus 10:1. Eu vou buscar aqui exatamente Hebreus 10:1, que diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros ou vindouros, e não a imagem exata das coisas, por isso que estava a sombra, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então veja que veio primeiro a sombra, onde ninguém entendia, ninguém compreendia direito. O próprio Cristo veio quando o mundo estava na sombra da lei. E depois vem então a vida, que é o ministério da nova criatura, o ministério onde somos novas criaturas, o ministério da reconciliação com Deus. Outra coisa que mostra do terrenal ao celestial. Primeiro veio a promessa. A promessa sempre vem antes do cumprimento dela, é evidente, porque a partir do momento que está cumprido aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou foi cumprido, evidentemente não tem por que haver promessa. A promessa vem sempre antes do cumprimento. Então aí,
do terrenal, promessa, terrenal, ao cumprimento. Cumprimento é o quê? É o celestial. É quando nós chegamos aos bens vindouros, ao futuro glorioso. Então aqui, por exemplo, agora, em Gálatas 3,16, eu vou ler aqui apenas esse texto para você constatar comigo aqui. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Olha que lindo que é isso. Então Deus prometeu a Abraão que ele seria o quê? Pai de uma nação abençoada, né? Espiritualmente falando. Isso foi cumprido em quem? Em Cristo. Não é verdade? Isso é maravilhoso, então. Terrenal versus espiritual. Outra coisa que simboliza, né, o que é terrenal é o povo judeu. O povo judeu viveu debaixo da lei, né? E debaixo da lei se vive o terrenal, porque o que a lei representa? Aquilo que a pessoa tenta cumprir e não consegue. Por quê? Porque tenta cumprir através da carne. E a vida vem através do quê? O celestial se manifesta quando há o quê? Quando há um povo que recebeu a palavra do Evangelho da Graça, o povo gentil. Então, o judeu, quando você pensa em judeu, você pensa imediatamente na lei de Moisés, que ele não pôde cumprir. Quem veio cumprir foi Cristo. E quando com Cristo cumpriu a lei, ele também entregou esta lei para que o judeu obedecesse. Porém, como o judeu não aceitou, não recebeu a pessoa de Cristo, consequentemente, a lei deixou de ser e os gentios é que receberam, então, a vida, a possibilidade de viver debaixo da nova aliança, que é o que está lá em Romanos 1,16, Romanos 9,4 a 5 e Efésios 2,11 a 22. Eu vou ler Romanos 1,16. Vamos acompanhando aqui para você ir lendo comigo e depois você lê os demais textos pessoalmente numa outra oportunidade. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, primeiro do judeu, depois do grego, que aqui no caso fala em grego, mas na verdade é a simbologia para falar de gentio. Então, primeiro veio o judeu debaixo da carne, debaixo da lei, porque tinha que cumprir as leis de Moisés, que ele não conseguiu. E depois, então, o gentio na nova aliança, ele pode viver debaixo da graça. Depois, o próximo item aqui fala de letra e espírito. Letra e espírito. A letra, ela representa o que é terrenal. A letra da lei, religião. A letra da lei religiosa representa aqui nesta tabela, neste quadro, o que é carnal, o que é terrenal. E o espírito, evidentemente, representa o espiritual. Em 2 Coríntios 3,6, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Aqui está. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, ou de um novo pacto. Não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, o espírito dá vida, ou vivifica. O que quer dizer isso? A letra que está debaixo da lei, ela traz morte, porque a pessoa não consegue cumprir e acaba sendo levada pelo pecado e acaba entrando em condenação. Ao passo que no espírito, sim, você por graça consegue cumprir a lei. Bem interessante isso. Outra característica da tabela aqui, do terrenal ao celestial. No terrenal havia um véu. Este véu obscurecia, impedia que as pessoas chegassem diretamente a Deus. Quando Cristo morre e ressuscita, este véu foi rasgado. Então, com o rosto descoberto, você consegue ver a Deus, você consegue ver, conhecer a Cristo.
Isso está lá em 2 Coríntios 3, 14 a 18. Você vai ter oportunidade de desfrutar disso depois, quando você tiver um outro tempo melhor para você acessar, tá bom? Agora vamos aqui para outro item, estamos caminhando, né? Faltam 5 itens ainda, bem importantes. Primeiro veio o quê? A carne ou o espírito? Primeiro veio a carne. Romanos 8, 5 a 9 e Gálatas 5, 16 a 25 falam sobre isso. A lei era um ministério para a carne, ou seja, o homem procurava se justificar, tentando cumprir a lei com seus mandamentos, e não conseguiu. Por isso, veio o ministério do Espírito, que é o ministério da graça, que é o ministério da reconciliação. Na lei, o homem tinha que buscar se arrepender dos seus pecados. Isso era carne. E ele não conseguia, porque ele se arrependia dos seus pecados e no dia seguinte ele já cometia outro pecado. Pela graça, através do Espírito, não há mais pecado. Consequentemente, o homem já está, o Filho de Deus, o salvo, o abençoado, já está justificado e perdoado para sempre. E o que tem que ser feito? Nada. Crer em Cristo por fé, a fé que Ele imputou em você. Se você é da graça, se você entende essa palavra, você tem dentro de você a mente de Cristo. E Cristo já colocou esse entendimento em você para que você agora, ativando a mente de Cristo, possa compreender isso que está sendo colocado aqui. Mais um ponto. Primeiro veio o quê? A imagem do terrenal. Quem é que representa a imagem do que é terreno, do que é da terra? Adão. Adão representa a imagem do homem terrenal, do homem carnal. E Cristo representa a imagem do homem celestial. Quem é o homem celestial? Primeiro é Cristo. Depois todos nós que somos iluminados para entender essa palavra, os filhos de Deus, também trazemos a imagem do celestial. Isso está em 1 aos Coríntios 15, 49, e como eu comecei a ler exatamente em 1 aos Coríntios 15, eu vou ler esse texto também. 1 aos Coríntios 15, 49, aqui com a Bíblia na mão para você. E assim como trouxemos a imagem do terrenal, Adão, carne, o segundo homem, o Senhor é do céu. Olha que tremendo. O Senhor é do céu, Ele é celestial. Então nós temos a imagem do celestial em nosso espírito, que é a nossa verdadeira identidade. Porque a imagem do terrenal apresenta a nossa velha natureza, né? O velho homem. Tem outro texto que fala sobre isso também, Romanos 8, 29, mas você vai depois buscar a sua Bíblia na sua casa. Também, primeiro veio o quê? A justificação? Não, primeiro veio a condenação. Exatamente, é uma sequência. Veio primeiro a condenação por meio da lei, né? O salário do pecado é a morte, não é isso? Por quê? Porque estavam todos debaixo do pecado. Cristo veio para trazer justificação. Então, o segundo e último Adão, ele morreu e ressuscitou para nos dar justificação. Isso está lá em Romanos, capítulo 5, versos 16 a 18, que diz assim: não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, ou de um só pecado, na verdade. Não é? Para condenação. O juízo veio de um só pecado para justificação, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, de muitos pecados, vamos dizer assim, para justificação. Então aqui há uma comparação clara. Aquele que está em condenação está debaixo da lei. A pessoa que está virando debaixo da lei, ela se vê sempre em condenação. Para entender como ela é justificada, é somente pela graça do Senhor e nada mais. Aqui também fala de, primeiro veio o quê? A vida de escravidão. A vida de escravidão é a vida de todos os servos de Deus que se veem como servos de Deus. O religioso, ele se vê como servo. Eu sou servo do Senhor, né? Não, o filho é filho. Então, na graça, o último, Adão, Cristo, veio mostrar
para os seus filhos que eles são filhos e não escravos. Então, em Romanos 8, 15 a 17, fala muito sobre isso, você vai buscar depois, porque eu vou ler aqui agora Gálatas 4, 4 a 7. Eu já estou em Romanos, eu vou ler Romanos então. Romanos 8, 15 a 17, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, nós não somos escravos. Quem é escravo é quem está debaixo da lei, é quem está debaixo de condenação, porque ele se vê assim. Então, para entender que ele é filho, ele precisa receber o Cristo que ressuscitou e o Evangelho da graça que foi entregue pelo apóstolo Paulo. E é por isso que nós fizemos essa comparação, apresentando todos os textos que estão aqui no Evangelho depois da cruz, o Evangelho de Romanos a Hebreus, para que você possa se ver uma nova criatura aí. E é exatamente essa questão de nova criatura que nós vamos encerrar esta tabela, este diagrama para você entender. Primeiro veio o quê? A velha criação, o velho homem, que também é representado por Adão. E depois, o último Adão, Cristo, veio nos trazer, nos fazer novas criaturas. Nós somos nova criação em Cristo. Isso está em 2 aos Coríntios 5,17, um texto por demais conhecido, que diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, lei, condenação, morte, imagem do terrenal, carne, escravidão, tudo isso ficou para trás. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é que Deus reformou o homem para se tornar nova criatura, não. O homem não é reformado, a velha natureza não tem como reformá-la. Ele fez de nós novas criaturas nele, em Cristo. Então, vamos aqui concluir dizendo: primeiro vem o que então? Relembrando. Primeiro vem o que é natural, o que é terreno. Isto é uma preparação. Quando Deus começou dessa forma, não é que o primeiro foi o mal. Não, não é que é mal. É o propósito de Deus. Primeiro veio o que era natural, para depois mostrar o que era espiritual. Veio o terrenal, para depois mostrar o que era o celestial. Isso era uma preparação para o que viria depois, que é o espiritual celestial, que é a sua natureza definitiva em Cristo. Isso não vai mudar nunca. Você é uma nova criação em Cristo. Você é uma pessoa espiritual, eterna e definitivamente perfeita em Cristo. Né? Então, o eixo dessa sequência toda está Adão, Cristo. A promessa tem o seu cumprimento. A sombra mostra depois, no novo pacto, a sua realidade. E a morte, finalmente, mostra e leva-nos a viver uma vida eterna. E o texto-chave que nós vamos apresentar para você, encerrando esse estudo, é 1 Coríntios 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. E na sequência desse texto, verso 47. O primeiro homem é da terra, terrenal. O segundo homem é do céu, celestial. Tudo aquilo que veio primeiro, o lado carnal, o lado de Adão, ele tinha um propósito, ele tinha uma função: apontar para aquilo que viria depois. Quando Deus trouxe Adão ao mundo, ele trouxe com a finalidade de mostrar que depois viria o último Adão, ele mesmo. Então tudo aquilo que Adão trouxe como primeiro, como item carnal, como item terrenal, era uma preparação para que depois o espiritual se manifestasse. Então aquilo que veio depois de Adão tem um nome. E é nesse nome que você tem que focar. Cristo. O centro da sua vida é Cristo. A importância que Cristo tem é única. Não existe nada que possa substituir a Cristo. Então, tudo isso é um grande propósito que Deus está levando para você, que você entenda através deste estudo, tão importante, que tudo que aconteceu
no seu passado, a vida carnal que você pode ter tido, sempre não entendendo o que viria depois, hoje você entende, porque a graça te ensina. Este evangelho ensina você que hoje é sair da carne para ir para o Espírito. Somente vivendo no Espírito você consegue dominar todos os desejos enganosos, manifestações da sua carne. Somente vivendo com Cristo, que é o último Adão, você vai entender que o primeiro Adão trouxe morte, ruína, pecado, né? E que agora, através do segundo Adão, você então pode ter uma vida abundante, é chamado a viver uma vida abundante, e nessa vida abundante você tem segurança. É isso que importa para você, viver uma vida segura, feliz, determinada, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem, que você é sempre conduzido em triunfo, mesmo quando você não veja humanamente falando esse triunfo. Isso é espiritual. Então, eu declaro diante do meu Senhor aqui agora, já confessando que eu recebo, Senhor, que esta pessoa que nos ouve, este abençoado ou abençoada que está participando e ouvindo esta mensagem, essa ministração, esse estudo tão precioso que o Senhor nos dá, eu recebo e declaro que os olhos do entendimento desta pessoa possam ser iluminados, para que ela possa, então, entender espiritualmente tudo aquilo que foi colocado aqui. Declaro você vivendo uma ótima semana em sua vida, cada dia especial. Ouça novamente esta ministração, veja item por item do que foi falado aqui. Pegue os textos bíblicos que aqui foram apresentados para que você possa, então, desfrutar, aprender, crescer neste conhecimento. Tá bom? Até a próxima oportunidade, quando traremos algo bem especial para você novamente. Até lá, abençoado e abençoada com todos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.